Agora eu vou voltar 10 anos no tempo, vou pro começo da década de 70, Solaris, do Andrei Tarkovsky. Para mim, a melhor definição de Solaris é o seguinte: Solaris é uma ficção científica que não é uma ficção científica, dirigida por um cara que odeia ficções científicas. Vamos construir isso aqui melhor. Primeiro que Solaris também é baseado num livro, tá? Mas ele é bem mais fiel a esse livro. E o Tarkovsky é um cara que é um baita cineasta, muito conhecido e tal, mas o Tarkovsky era um cara que não curte ficção científica. E os anos 70 são anos que você tem grandes ficções científicas no cinema e tal. E qual que é o rolê de Solaris? O fato de Solaris ser uma ficção científica é só o plano de fundo para o que está sendo discutido de verdade. Porque Solaris não, entre aspas, precisava de ser uma ficção científica para estar tendo ali aquela discussão. E agora eu começo com os spoilers de um filme de 53 anos atrás. Solaris vai começar na Terra com um psicólogo, né, que é o Kelvin, que está nos seus últimos dias antes de ir para uma missão que vai ser em Solaris. Solaris é uma estação espacial diante de um planeta chamado Solaris, e ele está numa dacha, numa casa de campo ali, pensando sobre isso. E aí chega, né, um ex-astronauta, o Burton, que vai relatar várias experiências perturbadoras que ele teve naquele planeta, mas a comunidade científica toda descarta aquilo como nada. E aí, beleza, Kelvin vai para a estação científica. Quando ele chega lá, a estação está em completa decadência, só sobraram 2 cientistas sobreviventes, que um é muito cínico e o outro é muito paranoico. E aí já começam as várias interpretações possíveis, né? Até que ponto, de fato, você tem aqueles 2 cientistas, ou até que ponto esses 2 cientistas são as 2 vertentes, né, do superego e do id, do próprio Kelvin que tá ali. E eles vão revelar pro Kelvin que o planeta, que Solaris, é um oceano gigante consciente que materializa memórias humanas em formas físicas para as pessoas. E aí, a partir daí, a esposa do Kelvin, que já tinha morrido, chamava Hari, aparece na estação, no início ali, como uma cópia imperfeita. Ele tenta se desfazer dela, lança ela no espaço, mas cada vez ele tenta se desfazer e não consegue, porque ela volta, e cada vez mais, entre aspas, humana. Só que quando ela, Hari, né, consegue retrojetar, consegue se aperceber do fato que ela também é uma projeção, ela tenta se suicidar e o corpo dela se regenera instantaneamente. Então o que você tem ali? Você tem um puta dilema existencial. Você tá discutindo o eu, você tá discutindo a identidade, você tá discutindo o outro, saca? É um filme que é basicamente um dilema existencial psicológico profundo, que por um acaso é uma ficção científica, saca? E qual que é a questão? A questão é que, ao mesmo tempo que esses cientistas estão discutindo depois ali dessa cena, né, se Solaris é bom ou se Solaris é ruim, se Solaris é uma ameaça ou se é simplesmente uma entidade que é incompreensível para o pensamento humano e aquilo é a forma dela se comunicar, o Kelvin tá o tempo inteiro relembrando do suicídio da própria esposa, que a própria esposa dele se suicidou na vida real. E ele, ao tornar a esposa, entre aspas, consciente da sua não consciência, da sua não existência, ela tenta se matar de novo. E o filme meio que termina com ele voltando pra Terra, naquela dacha, naquele ambiente, né, que é aquele locus amenus, aquele ambiente afastado da civilização, no campo. Só que o movimento da câmera meio que dá a entender que talvez ele nunca tenha saído de Solaris, que talvez ele esteja num loop temporal o tempo inteiro existindo dentro de Solaris, e a gente não sabe nem se o começo do filme foi em Solaris ou não. E a gente não sabe. Até esse questionamento do que é real, o que não é real. Se é real, se não é real.
se só ele tava em Solaris, se aqueles outros 2 cientistas estavam em Solaris, se aquelas cenas todas do começo da Dasha existiram ou não. Mano, assim, e a estação, cara, ela é o contrário da estação espacial de 2001, né? 2001 é aquela esterilidade, tudo muito mecânico, automatizado, muito estéril. Solaris é sujo, Solaris é úmido, Solaris é a penúria e a fragilidade humana diante daquilo que a gente não consegue compreender. Então, é muito diferente, né, de um Star Wars, de Alien, de qualquer coisa assim, porque ele tá muito mais focado na psicologia humana. Pra mim, um filme de ficção científica que veio muito depois e que conseguiu muito trazer isso à baila, é um outro filme que é um dos meus filmes favoritos, que só não coube aqui, que é o A Chegada. Ah, eu adoro. O Arrival. Que ele consegue ser uma ficção científica que é muito menos sobre ETs e muito mais sobre questões psicológicas, comunicação humanas, psicologia humana. Semiótica. Saca? E o Arrival também é baseado num conto, né, do Ted Chiang, que o conto é infinitamente melhor do que o filme. O filme é maravilhoso. Pra mim é uma das melhores adaptações que o cinema fez. Mas o conto, que é o Story of Your Life, né, a história da sua vida, ele consegue ser melhor do que o filme. Não sei se você já leu o conto. É um conto super curto, 20 e poucas, 30 páginas. Um conto que vale a pena para um caralho, que ele é muito foda. E o Solaris é isso, cara. O Solaris é um grande embate psicológico, é um grande devaneio que por um acaso é uma ficção científica. Uma coisa que eu tô gostando dos filmes que você tá trazendo, é o seguinte: eu tenho um grande problema com o Nolan. Qual o problema que eu tenho? Correto. Ele tem ideias. Qual o problema que você tem? Sim. Essa é a resposta certa. Ele tem ideias mirabolantes, roteiros às vezes incríveis, mas personagens inexistentes. Então, tira no Batman, Dark Knight, teve Coringa, então, mas você pega, por exemplo, Dunker, se você pegar o próprio Interestelar, os personagens. Cara, a gente vê um filme, eu quero saber de personagem, eu não tô querendo saber tanto em relação ao roteiro mirabolante, uma história mirabolante. E quando você traz filmes que o foco são os conflitos do personagem, é o que realmente me importa. Então, aquele Dunker, cara, você assistiu? Cara, que negócio chato. É bonito, mas é chato demais. Cara, eu assisti esse filme pra fazer um podcast que a gente ia comentar de indicados ao Oscar, uma coisa assim, saca? E é aquela coisa, ele merece ganhar todo e qualquer critério técnico. Exatamente, mas... Saca? Mas assim... É um vazio. A sensação que eu tenho... Você não importa com o personagem, cara, foda-se. A sensação que eu tenho, inclusive da maioria dos filmes do Nolan, é que você vê o filme, você fica muito impressionado visualmente, graficamente, sonoramente, os efeitos são tudo muito bem construído e tal, mas é o filme que se você sair e 2h30 depois alguém te falar, fala o nome de 3 personagens do filme, cara, você não consegue. Sabe, cara. Não sabe. Saca? Essa a sensação que eu tenho. O filme é só casca. Exatamente. Não tem nada ali dentro. Exatamente. Não, cara, o próprio Oppenheimer. Cara, você sente um negócio assim... Não, e o Oppenheimer, ele ainda tem um outro detalhe, que ele foi muito prejudicado, porque saiu Barbie junto com o Oppenheimer. E na briga Barbie-Heimer, Barbie bota Oppenheimer pra mamar. Mas eu vou te falar uma coisa. O filme Barbie é infinitamente superior ao filme Oppenheimer. E não tem um crítico cinematográfico nesse mundo que me faça desistir dessa opinião. Cara, eu detesto Barbie. Nossa senhora. Aí vai ter um episódio só porque o episódio Barbie é Oppenheimer. Tem um negócio do Barbie que eu detesto, só pra eu depois voltar aqui. Que o Barbie, ele faz um negócio que eu odeio com o filme, que é achar que o espectador é burro. Sabe? Acontece. Beleza, é um filme de boneca. Desculpa, o Oppenheimer também. Tranquilo, mas o Barbie, cara, vai falar de feminismo, cara. Desculpa. O Oppenheimer, na hora que ele sente a grande tristeza, I am become death, eu me tornei morte, não sei o quê. Sério, Oppenheimer, você não percebeu nada, não? Beleza. Mas, beleza, tava todo mundo comentando um Barbie. Ah, que é o feminismo, não sei o quê. Cara, é palestrinha, tipo... Eu achei muito mal desenvolvido. E eu, que sou um defensor do filme Barbie, vejo uma crítica ao feminismo liberal dentro do filme Barbie. Ah, então beleza. Você entende? Entendi. Aí, assim, pode ser o viés de confirmação do marxista vendo qualquer coisa. Perfeito, porque a perspectiva que eu tive é, cara... Você entende? Aí... Isso é o feminismo bem bosta. Foi a perspectiva que eu tive. Mas é exatamente
é a mesma perspectiva que chega em conclusões diferentes, né? Porque o que eu vi ali, a, entre aspas, prostituição de um feminismo rasteiro, que ao fim e ao cabo leva à mercantilização desse próprio feminismo, serve como crítica dos limites do feminismo liberal. Então eu vi isso no Barbie, mas aí pode ser muito viés de confirmação, pode ser eu achei chatão. Vendo ali. Eu achei os dois chatão. Agora, um filme... Faremos ainda Barbieheimer. O do Nolan, só pra encerrar a questão do Nolan, cara, o Tenet, por exemplo. Você chegou a assistir Não, o Tenet? o Tenet eu não vi. Cara, é um negócio, roteiro complicado, que envolve a questão de voltar no tempo, acelerar o tempo. Só que tá o personagem lá, não tô nem aí se ele vai morrer, se ele vai viver, o que vai acontecer com ele, enfim. Cara, o Tenet eu lembro que ele teve um hype do caralho desse filme, porque assim... O trailer dele era muito interessante, assim, sabe? Não, é trailer e ainda chama um físico. E ele chama um físico teórico pra poder ajudar no roteiro. O trailer dele era super chamativo, assim, e tal. E aí eu lembro, cara, que do meu grupo de amigos, uns 4 ou 5 foram ver na estreia. E eles falaram tão mal do filme. Nossa, tão mal do filme, que eu falei, não vou ver essa porra não. Saca? Eu literalmente desisti de ver o Tenet na hora que a primeira pessoa saiu de dentro. E os caras falaram assim, velho... É muito ruim. É nada, é vários nada. Agora, teve uma coisa que você não comentou de Solaris. Comente. Não assisti. Teve uma versão americana em 2002. E quem que é o protagonista? Eu não sei quem é o protagonista da versão americana. Brad Pitt? George Clooney, pronto. Cara, aí, alguém move os fios? É o que eu pergunto. É isso, cara. Alguém move os fios e só tinha 2 opções de opção de protagonista. Ou era o Brad Pitt ou era o George Clooney. Ou era o Brad Pitt ou era o George Clooney. Não, e eu acho que eles escolheram certo no caso pelo George Clooney, né? Porque já é no original, já é um cara que já foi casado, mas já faleceu e tal. Aqueles cabelos... Eu acho que o George Clooney, que é, né, uma psyops da Grecin 2000... Exatamente. Né? Isso tem que ficar muito claro, né? Qual que é a função de George Clooney na sociedade? Vender Grecin 2000, né? Convencer todos os homens que você fica lindo com o cabelo meio grisalho, saca? Então, assim, o George Clooney, muita gente não sabe disso, mas eu suspeito, tá? Eu não tenho evidências, eu não tenho fontes, mas eu tenho um PowerPoint com o George Clooney no meio e várias setas apontando, que me indicam claramente que ele é o dono da Grecin 2000. Claro que sim. Que existem apenas laranjas da Grecin 2000 por trás de George Clooney e ele é a psyops da sua própria empresa para emplacar o visual meia-idade grisalha. Saímos de Solaris pra meia-idade grisalha. Eu achei que foi muito bom.